Pronto, tá gravando. Maravilha! Então vamos lá. Boa noite a todos. Então, a nossa aula de hoje é sobre o planejamento da prática pedagógica. É um prazer estar com vocês novamente. Esperamos que esse momento seja bem proveitoso, tá bem? O que nós pensamos para a aula de hoje, então? Nós pensamos em 3 momentos, pessoal. O primeiro momento, então, nós vamos fazer uma breve introdução sobre o planejamento, até porque partimos do pressuposto que vocês já devem ter lido o material, já devem ter se apropriado. Então, nós pretendemos usar esse momento realmente para fazer uma explanação geral e abrir para dúvidas. Vocês têm a opção da mãozinha ali, de pedir a fala, ou então realmente nos interromper, ok? O segundo momento, nós vamos trazer aquela situação, problema, que vocês participaram dentro do Moodle, para comentar um pouquinho, até elogiar a qualidade dos trabalhos. E o terceiro, então, uma atividade colaborativa. Até porque a gente acredita que esse momento, ele é muito mais para ouvir vocês do que vocês ficarem nos ouvindo. Porque se é para vocês ficarem nos ouvindo, basta nós fazermos um vídeo explanando, explicando, a gente até combinou hoje de tarde, eu e a Pri, de fazer um a respeito do aula, né, Pri? Então, hoje é realmente para ouvi-los e para ter a participação de vocês, dúvidas, questões, né? Contribuição de quem já é professor. Bom, primeiro conceito, acho que passo para ti, Pri. Isso. Como a Lu já falou, gente, hoje a aula a gente vai retomar ali o que já está no Moodle, onde nós estávamos conversando, né, de forma virtual sobre planejamento, né, o planejamento da prática pedagógica. E aí nós entendemos que tudo na vida requer planejamento, né? A partir do momento que a gente acorda, a gente faz ali rapidamente na cabeça um planejamento prévio do nosso dia. Muitas vezes, se você é ansioso, você já fez inclusive no dia anterior. Ou então já fez para a semana toda, se você é igual eu, que é, né, meio perturbadinha da cabeça. Já sabe tudo que vai fazer, né, a longo prazo. Então, o planejamento, ele é extremamente importante em todas as esferas da nossa vida. Vocês imaginam, a gente se planeja para comprar uma casa, a gente se planeja, né, para fazer uma viagem, a gente se planeja nos mínimos detalhes do nosso dia a dia, uma compra no mercado. E, por que não, então, trazer isso para o cotidiano docente, né? É extremamente importante. O planejamento, ele é uma organização, né? Uma organização prévia ali dos conhecimentos. E na sala de aula, ele é fundamental, porque vocês imaginem, na nossa vida, quando a gente planeja, a gente testa todas as hipóteses, já dá errado. Imagina se a gente não faz um planejamento, né, intencional ali para a sala de aula. As chances da gente perder o controle, a gente ir para outro caminho, ou a gente não atingir o objetivo daquela aula é muito grande. Então, a necessidade do planejamento ele se faz a partir do momento que se tem uma intencionalidade. Né? Se eu tenho um objetivo, eu preciso planejar de que formas eu vou alcançar aquele objetivo, quais são os recursos que eu vou lançar mão para utilizá-lo, né? Quais são as pessoas ou os eventos que eu vou necessitar para me ajudar naquele planejamento. E na sala de aula não é diferente. Então, segundo o Libânio, o planejamento ali escolar, ele trata-se de um processo de racionalização, né? Então, é um processo intencional, racional, de organização e coordenação da ação docente, tá? Que vai articular a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, enquanto professor, eu tenho que pensar as minhas aulas e pensar a minha prática docente, assim como eu tenho que pensar a minha disciplina de uma forma racional. A partir do momento que eu sei para onde eu quero ir, para onde aqueles alunos precisam ser conduzidos, eu faço um planejamento de quais os caminhos eu vou lançar mão, tá certo? E aí, pode passar, Lu. E aí nós temos alguns caminhos a percorrer, né, nesse pensamento, tá? Nós temos os caminhos um pouco mais amplos, tá? Onde eu vou fazer o planejamento da disciplina como um todo, do ano letivo como um todo. E eu tenho o planejamento mais sistematizado da própria aula, né? Então, isso, esse aí. Então, quando eu penso, por exemplo, cheguei numa escola, eu sou novo, eu sou professor, né, de uma disciplina lá de direito, eu sou professor de disciplina lá de veterinária,
né? Muito provavelmente vocês vão pegar turmas de ensino médio profissionalizante. Então, essas turmas, elas têm o ano inteiro ali com vocês. Primeiro, segundo e terceiro ano, né? Elas vão estudar o médio junto com a parte profissional. Então, vocês que vão dar essa parte profissional, vocês têm que compreender o que aquele aluno precisa saber ao final daquele ano. Então, nós temos que pensar o ano inteiro, ou o semestre, né, ou a disciplina. E aí, quando a gente pensa nesse formato mais macro, né, a disciplina como um todo, ou o semestre como um todo, nós temos o plano de ensino, que aí ele vai contemplar, né, um planejamento mais macro. Então, ao invés de eu pensar só o que eu quero trabalhar naquela aula ou com aquele conteúdo, eu vou pensar que esses alunos, ao decorrer do primeiro ano, eles têm que sair sabendo, né, do primeiro ano de que conteúdos, que habilidades eles precisam desenvolver durante o ano. Então, eu faço um planejamento, né, anual ou semestral ou da disciplina. No caso da nossa disciplina aqui, a gente tem 36 horas para trabalhar os conteúdos que estão no nosso ementário. A partir de então, a gente planeja, que é o plano de ensino, como vai ser a disciplina, o que não impede de ter que fazer o planejamento da aula, tá? E vice-versa, não é porque eu fiz o planejamento da aula que eu não preciso fazer o plano de ensino. O plano de ensino é o que vai nortear o todo, é onde você vai voltar lá e revisitar os conteúdos, as habilidades, para você direcionar as suas aulas. Então, é extremamente importante que vocês compreendam a diferença desses dois. São documentos extremamente parecidos, porque vão contemplar os mesmos elementos. No entanto, um vai ter uma visão mais macro, né? E o outro uma visão mais micro, tá? O plano de aula, ele já vai se tratar da aula em si. Então, você vai pegar aquele seu planejamento prévio da disciplina ou do ano e vai destrinchar, né, nas aulas. E aí você vai utilizar elementos diversos para construir essas aulas, revisitando ali o plano de ensino, o planejamento prévio que você já fez para a disciplina. Pode falar, Lu. Oi, obrigada. Eu quero voltar ali, que na verdade eu acrescentei uma coisa que eu acho que a Pri nem viu, foi nos últimos minutos de aula. Estava pesquisando lá, rememorando algumas coisas, e eu achei muito interessante essa imagem aqui. Ai, o problema é que ela está pequena, né, gente? Deixa eu voltar lá. Aqui. Eu achei muito interessante esse material, eu encontrei do IFD Bahia, acho que é, né? IF da Bahia, em que eles demonstram, na forma de uma circular, de uma esfera, poderia dizer assim, todas as dimensões. O planejamento numa dimensão macro, o planejamento de um sistema, no caso da educação profissional, o que se pretende da instituição. Na verdade, é o que vocês viram lá no estágio 1 e vão ver agora no 2, que é a questão do PDI, o projeto pedagógico institucional, no caso aqui eles trazem o do IF da Bahia. Nós temos, então, o nosso, do IF Farroupilha, né? O plano de curso, que era bem aquilo que a Priscila estava colocando, digamos, se é o curso técnico em agropecuária, se é o curso técnico em informática, se é o curso superior em matemática, se é o curso superior em agronegócio. Então, nós temos esse plano de curso, né? Após vem, então, o plano de ensino. Então, o que nós tivemos no nosso caso, né? E daí eu trago aqui também um exemplo. Vocês tiveram o nosso plano de ensino, que nós apresentamos lá na primeira aula, que nós nos baseamos em qual plano? Lá no PPC do curso. Então, foi no PPC do curso de formação pedagógica, que foi construído a partir do PDI, da instituição do Farroupilha. Então, tudo vem num contínuo, vem sendo construído, na verdade, de baixo para cima, certo? Primeiro se faz aquele macro e depois eu vou diminuindo até chegar ao micro, que seria, então, o plano de aula. Né? E aqui também outra imagem que eu achei muito interessante, até coloquei o link para vocês entrarem aqui, só que eu acho que vou ter que daí substituir outra aba, né? É o plano da prefeitura, da Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde eles mostram exatamente esse percurso. Deixa eu parar aqui até para vocês verem. Eu vou colocar todos esses links nos slides que eu vou compartilhar com vocês depois, que eu acho que é interessante vocês olharem. Vou botar a tela inteira. Aqui, vamos lá. Quer ver? Eu consigo abrir todo ele aqui. O que é interessante da gente ver nisso aqui, gente?
esse mapa de Minas Gerais, material de apoio pedagógico da aprendizagem, eles colocam, digamos, uma habilidade específica que vem do currículo referência de Minas Gerais. Né? No caso nosso, podia ser o IFA-Roupilha, e daí eles discutem o que eu preciso ensinar e como planejar. O que eu preciso ensinar vai estar nesse currículo referência. Nós temos também os eixos, as diretrizes, o currículo referência da educação profissional. Né? Vocês vão ver isso no próximo semestre, na disciplina de metodologia, acho que no próximo módulo. Vocês vão ver qual é o currículo referência dentro da educação profissional, quais são os eixos, quais são as áreas. A partir disso que nós vamos pensar como planejar, e vem a primeira parte do planejamento, que seria o plano de cursos. Vem, então, o como ensinar, que são as formações pedagógicas, inclusive aquela que eu mandei para vocês hoje sobre o ensino híbrido, faz parte da nossa formação pedagógica dentro do IFA-Roupilha, é um programa de formação, né, que vocês podem participar, inclusive ganhar a certificação no final do ano. E daí pensa-se em outras formas de ensinar, além dessas da formação pedagógica, que outras formas existem? Então, Minas Gerais elaborou, então, materiais de implementação, e deles colocam ali o Lupa, o Cadernos Mapa, o Se Liga na Educação, que são programas específicos daquela secretaria. Como se aplica na prática? Aí que vem o quê? Plano de aula. O estudante aprendeu? Temos a avaliação da aprendizagem e temos o estudante. Então, coloca esse modelo aqui desse pessoal do Minas Gerais, não é Secretaria de Educação, esse do governo, acho que é estadual, coloca exatamente todas essas formas do planejamento que a gente esboçou naquele primeiro momento ali, desse planejamento macro que acaba indo lá para o micro, certo? Aqui também nós colocamos um exemplo, volta aqui, do nosso, então, plano de ensino, né, que vocês têm acesso ali, né, o que ele contempla, como é que é feito o plano de ensino dentro do Instituto Federal Farroupilha, o eixo tecnológico área, curso, forma, então todas são informações que são importantes dentro da instituição. A ementa, que foi tirada lá do PPC do curso, a bibliografia básica, que também está lá, e a bibliografia complementar. Além disso, nós temos o quê? Os objetivos, objetivo curricular, uma série de elementos que fazem parte do plano de ensino, que é o plano de todas aquelas aulas no período de... Cadê? Onde é que está a data? Essa que nós não colocamos aqui. Aqui, ó. Que começou lá em 16 de fevereiro e que vai até 27 de abril. E observem que a gente vem sempre do macro para o micro, né? O plano de ensino já é um pouco mais macro, mas ele já vem do PPC do curso. O PPC do curso já vem do PDI. Então, assim, para cada esfera, a gente vai ter documentos máximos ali e eles vão sendo fragmentados, obviamente, para se adequar à realidade da instituição, à realidade do curso, à realidade do aluno. Né? Na educação profissional e tecnológica, normalmente vocês vão se deparar com isso, com projeto político-pedagógico de curso, onde vai trazer as especificidades daquela área. Mas no estado ou na prefeitura, normalmente se tem como diretrizes, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é onde tem essas habilidades, né? A gente também trabalha ela? Também, mas a gente trabalha nas disciplinas de eixo básico, né? Português, matemática. As de eixo profissionais, elas vão estar ou nos currículos referências ou nos catálogos de curso, onde vai dizer as necessidades da profissão, e nos projetos políticos pedagógicos do próprio curso, que foi pensado pela equipe de professores daquela área, né, e que a gente precisa trabalhar. Então, veja que a gente está sempre tomando referência com algum outro documento maior, né, e vai fragmentando, e o último documento seria o plano de aula, né, que seria ali do dia a dia de vocês. Exatamente. A gente traz ali também, gente, quando vocês clicarem aqui, um exemplo, então, de um plano de aula. Nós prometemos para vocês que nós íamos trazer para vocês os nossos planos de aula que a gente fez para a prova didática do concurso. Não significa que eles estejam perfeitos, maravilhosos, ao contrário, hoje a gente consegue olhar para eles e ver uma série de coisas que poderiam ser melhores. Mas a gente traz realmente como um exemplo na questão dos momentos pedagógicos, dos objetivos, para que vocês tenham uma noção do que precisa realmente ser elencado nesses elementos, tá bom? E a gente vai pedir para vocês depois, no próximo momento, que vai ser na unidade 5, para que vocês realmente contribuam com esse primeiro plano de aula nosso, antes de entrar no IFE, de que maneira ele poderia ser melhorado para a educação profissional.
Inclusive, nós, quando fizemos esse concurso, não tínhamos todo o conhecimento do que era a rede. Eu, pelo menos, não fiz durante minha formação em pedagogia disciplinas específicas de educação profissional ou qualquer coisa que me habilitasse a ser professor de educação profissional. Tu acabas aprendendo durante, claro, a prova do concurso, estudando os materiais e principalmente durante a prática, tá bem? Adelante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aí. Aqui a gente coloca sempre umas questões para nós pensarmos juntos, né? Qual a importância de considerar as habilidades e necessidades dos estudantes planejar uma aula, que ferramentas ou recursos você pode usar para elaborar e executar seus planos de aula e plano de ensino. Então, são questões que tem que sempre permear o nosso processo de planejamento. Cá também, que elementos devem estar presentes no plano de ensino? Então, que vocês tentem observar o plano de ensino ali que nós colocamos, né? Nós vamos colocar outro, que é o do Instituto Federal da Bahia, e vocês vão ver que eles já têm outros elementos. Então, é bom a gente fazer essa comparação entre o que um IFE pede, o que outro pede, o que tem de proximidades, o que não tem, por que aquilo ali está ali. E lembrando que se vocês colocarem, com certeza vocês devem ter colocado na internet, quem já leu ali a unidade 4 e já tentou fazer o plano de ensino, pode gerar muitas dúvidas, porque vocês podem ver planos de aula, né? Num modelo, depois você abre outro, num outro modelo, você abre outro no outro modelo, né? Então, não existe um modelo universal, né? Cada instituição vai ter um modelo, cada concurso vai ter um modelo, né? Isso quando dão os modelos, porque simplesmente eles dizem para tu fazer o plano de aula e aí tu que tem que inventar o modelo. O modelo que eu digo é cabeçalho, estrutura, como colocar, se vai ter momentos pedagógicos, a escrita, né? Mas o que é importante é que em todos os elementos são iguais. Então, formatação, modelos vão ter diversos, mas em todos vocês vão encontrar os mesmos elementos, que é o que a gente vai falar um pouco para vocês aí na aula e que já está lá no material, você já deve ter dado uma olhadinha aí. Exatamente. Esse aqui é o material que eu coloquei ali, o link para vocês, nos slides também, que é as orientações pedagógicas que a equipe de pedagogia, digamos, do campus, as pedagogas técnicas administrativas, fizeram, então, para os docentes, com as orientações sobre como é elaborado o plano de ensino naquela instituição. E traz coisas muito interessantes, desde as orientações didático-pedagógicas até essa noção de planejamento macro, né? As orientações práticas para a execução do planejamento, e olhem só como é que eles organizam aqui, ó. Sobre competências e habilidades, que na verdade são o quê? O agrupamento dos objetivos de ensino. Então tem uma explicação bem interessante. Depois os tipos de objetivos, que também a gente tem trabalhado, tem no material de vocês lá no Moodle. As bases, né, os conteúdos, praticamente o que seria o currículo, tá bem? Então é interessante a gente ver esses outros modelos. Aqui já passamos. Fala, Pri. Até eu tinha separado um pequeno texto. E o legal, gente, é que, assim, o plano de aula, ele é uma coisa muito pessoal, né? É como você vai dar a sua aula. Então, é você que comanda ali. Muitas vezes, algumas coisas do plano de ensino veem um pouco engessadas, né? O ementário, muitas vezes já vem até a bibliografia ali, não quer dizer que você não possa utilizar outra, né? Mas às vezes o plano de ensino ele já traz algumas coisas que são muito próprias do curso, que você não tem como fugir. E no plano de aula, não. No plano de aula, óbvio, você vai respeitar o que está no plano de ensino, mas você tem a liberdade de escolher melhor as metodologias, de escolher os instrumentos, de escolher a sequência dos conteúdos, o que você vai ministrar primeiro, o que vai ministrar depois, né? Os recursos que vão ser utilizados. Então, é nessa preparação da sua aula que você tem ali total autonomia. Obviamente que, não vou dizer para vocês que toda aula vocês vão fazer um plano de aula igual esse do modelo, por escrito, bem detalhado, ali com todos os objetivos, bem explicadinho, não vão, tá? Não vou mentir para vocês. Aqui a gente conta os bastidores. Isso aí é um exercício. Você vai precisar fazer várias vezes isso no início, até você pegar a noção de, primeiro,
Saber quais os conteúdos vão ser trabalhados mediante a turma que você está trabalhando, o perfil ali deles, os conhecimentos prévios. Muitas vezes você quer começar por um assunto que o aluno não sabe nada. Então, você vai ter que voltar um pouco, fazer uma revisão em outros assuntos para você poder iniciar aquele. Daí a importância de uma avaliação diagnóstica, de você levantar os conhecimentos prévios dos alunos para, a partir de então, você seguir o seu planejamento. A avaliação diagnóstica ela é importantíssima na primeira aula, onde você vai fazer a conversa com os alunos. Você pode aplicar um teste rápido ali para levantar os conhecimentos prévios e aí você, opa, então nós podemos seguir dessa e dessa forma. Essa turma já percebeu uma turma mais ativa, então eu posso utilizar metodologias, né, mais ricas, metodologias de mais movimentação, quem sabe, ou não, essa turma é mais tímida, ou então percebo que ela é mais lenta. Então o diagnóstico é muito importante para fazer esse planejamento. Daí, uma vez que você tem esse planejamento em mente, você tem que checar, poxa, então vou começar por onde? Quais são os conteúdos que eu vou trabalhar? Desses conteúdos, o que o aluno precisa saber? O que ele precisa desenvolver nessa aula? Porque muitas vezes você quer que o aluno desenvolva algo que ele só vai conseguir durante o ano. Então, o plano de aula, ela tem que relatar os objetivos coerentes com o conteúdo. Se eu vou ensinar nessa aula a fazer um bolo, tá? O que eu quero que o aluno saiba ao final da aula? Fazer um bolo de laranja, vamos supor. Eu ensinei a fazer um bolo de laranja, tem que sair sabendo fazer um bolo de laranja. Então, eu não posso colocar como objetivo da minha aula que ele aprenda a fazer confeitaria, fazer pães, bolos, enfim, doces. Por quê? Porque é uma habilidade um pouco maior, que eu não vou conseguir contemplar naquela aula, né? Pode falar, Lu. Não, eu ia dizer para nós agilizar, senão não vai dar tempo da atividade Tá. Mas se deixa, eu falo mais do que a mulher da cobra. Eu sei. Eu vou passar aqui. Gente, eu só queria ler uma coisa para vocês, que a Pri me falou a questão do planejamento, de que ele nunca acaba sendo igual. Por exemplo, hoje à tarde, bem antes, né, Pri, porque quase um mês, né, nós sentamos para pensar, nós temos aula síncrona tal dia, o que nós vamos trabalhar? Qual é o objetivo da aula? Né? O que nós queremos que eles atinjam? Então, a primeira coisa que a gente discutiu, o que nós achamos que é importante naquele momento? A partir disso, apesar de não estar escrito no slide o que a gente queria, a gente fez todo o plano pensando, a gente acha que é importante retomar rapidamente o que é planejamento, o que é plano de aula, o que é plano de ensino, essa concepção macro do plano, né? Colocar algumas coisas realmente da nossa prática e tentar retomar aquilo que a gente trabalhou no Moodle, certo? Então, a gente fez mais ou menos um roteiro e discutimos somente isso, da importância da colaboração de vocês. Tá? Por isso que eu pedi para a Pri, para a gente agilizar, para dar tempo da gente ouvi-los, né? E a gente trabalhar junto de maneira colaborativa. Pri, como eu sei que tu leu todas as situações, problemas, deixo para ti. Aqui a situação problema foi rapidinho. Foi a situação problema que a gente colocou no fórum para que vocês já começassem aí a pensar e planejar uma aula, né? Então, a situação foi o quê? Você é professor de uma turma e deve preparar um plano de aula. E a gente colocou algumas instruções para vocês se basearem. Tipo, colocar os objetivos, a metodologia, os recursos, né? E a avaliação. E aí pode passar. E aí eu... Em formato de texto, né? Não era para fazer ainda o plano de aula. Muita gente perguntou, prof, onde é que eu posto o plano? Não, calma. Não é o momento do plano de aula. No plano de aula nós vamos fazer mesmo lá na unidade 5, a final. E aí, obviamente que vocês fizeram sugestões de planos de aula, né, muito legais, bem interessantes para as áreas de vocês, né? Óbvio que assim todos estavam muito bons. Eu selecionei 2 aqui para vocês darem uma olhadinha, porque rapidamente eu consegui visualizar os elementos, né, do plano de aula. Então aí é o plano de aula do Maurício, né, da área de gestão da qualidade, e ele trouxe um plano de aula um pouco mais sucinto, né, onde ele ali lista ali quais são os assuntos rapidamente, né, princípios de qualidade, histórico, ferramentas, aplicações, nananã. Um outro ponto que vocês têm que ter em mente é a quantidade de conteúdos para aquela aula. É uma aula de 50 minutos? É uma aula de 1 hora? Né? Será que dá para eu dar esses assuntos? Né, ele colocou
com relação aos objetivos, né? Achei bem legal, porque ele colocou, ó, ao final da disciplina, o aluno deve estar apto a atuar na área, assim, 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 né? Normalmente a gente coloca os objetivos no verbo, no intransitivo, né? Aprender, identificar, relacionar. Eu achei legal que ele colocou que os estudantes devem estar aptos, né? E teve em mente qual é o objetivo, né, daquela aula. Depois, a metodologia. E aí ele trouxe que as aulas vão ser baseadas em apresentações da norma de qualidade, né, outras apresentações de discussões do assunto, né, vai utilizar aí como recurso projeção de tela, apresentação de conteúdos teóricos, né, textos, e vai avaliar, né, para que o aluno apresente um planejamento para uma empresa fictícia. Então, assim, ele vai trabalhar as normas da qualidade, quer que o aluno compreenda elas e, ao final, ele faça um planejamento de um sistema de avaliação para essa empresa. Então, é uma aula, assim, bem fechadinha, onde você trabalha a parte teórica e você trabalha a parte prática e consegue avaliar bem a aprendizagem dos alunos. O E agora, próximo... no próximo momento, na história colaborativa, o que a gente quer fazer? Que vocês avaliem realmente o que são esses principais elementos. O que é um objetivo? Como é que pode ser construído o objetivo? Né? Como que eu posso fazer metodologia? O que é metodologia? O que envolve metodologia? Mas daqui a pouco. Já aqui o plano do Matheus, ele fez o plano assim bem eu acho que assim, do jeito que tava no modelo mesmo, ele já transcreveu, porque tá bem característico assim do modelo do plano de aula, né? O nome do curso, disciplina, data, o tema da aula, e aí ele colocou os objetivos gerais no formato que normalmente a gente coloca, com o verbo no intransitivo ali, sempre trazendo uma ação que deve ser desenvolvida pelos alunos. Muitos professores colocam ali objetivos para eles, tipo, apresentar slides com o conteúdo tal. Isso não é objetivo para o aluno. Isso é uma ação que tu vai fazer na aula, mas os objetivos da aula são objetivos que os alunos precisam desenvolver. Então, são os alunos que precisam identificar, são os alunos que precisam relacionar, são os alunos que precisam compreender, tá? Então, normalmente a gente coloca nesse formato. Daí ele traz as aulas nos momentos, e aí ele leu lá os textos dos momentos pedagógicos, né? Primeiro, segundo e terceiro momento, fechando a aula. Os recursos didáticos, que normalmente a gente coloca os materiais que vão ser utilizados, e aí, como avaliação, ele colocou relatório, né, aplicação correta da técnica, porque é uma disciplina prática. Então, ali eu trouxe peguei dois modelos aí, um mais objetivo, digamos assim, e um mais detalhado, para que vocês também tivessem aí uma noção de como fazer esse plano de aula. Agora nós vamos para a atividade colaborativa, né? Isso. Gente, duas coisas que eu lembrei agora que é importante colocar. Bom, vocês viram que lá nós colocamos o conceito do Libânio. Por que Libânio? Porque Libânio é um dos principais pensadores dentro da área de didática que trabalha o planejamento. E ele costuma ser muito cobrado e muito trabalhado, realmente, nos cursos de formação de professores e dentro das instituições. Se vocês prestaram atenção lá na nossa unidade 3, que era da questão das teorias curriculares, vocês viram, identificaram que o Libânio trabalha na perspectiva histórico-dialética, que é a teoria marxista. Pelo plano de aula que nós recebemos da equipe de estágio, vocês vão trabalhar também e construir o plano de aula nessa perspectiva. Então, é importante que vocês comecem a pesquisar materiais e estudar sobre esse modelo e o que ele aborda. Que, inclusive, os 3 momentos pedagógicos, que podem ter diversas diversas nomenclaturas, diversas perspectivas, mas ela está baseada realmente na teoria marxista e nesta concepção histórico-dialética. O que é? É uma problematização inicial, é uma organização sobre a organização do conhecimento e é uma aplicação do conhecimento. Então, parte de um problema existente para daí desenvolver aquele conteúdo, desenvolver ele para depois partir para a prática. Então, é bom vocês começarem a ler, inclusive olhar aquele material que nós colocamos, porque provavelmente isso que será cobrado de vocês quando chegar à prática de estágio. E o que acontece geralmente quando chega lá no estágio? As professoras de didática não ensinaram isso, eu não sei fazer um plano de aula, eu não tinha ideia que tinha isso, eu achei que era apenas aula expositiva. E aí o Matheus traz lá, inclusive, bem delimitado essa questão dos momentos. Então, é bom a gente começar a prestar mais atenção nisso e entender qual é a teoria que está por trás, certo? Agora vem o mais importante, né, Pri? Gente, se vocês tiverem dúvida também, vocês podem levantar a mão, tá? E falar.
Não, e assim, a gente emenda, bota uma terceira e vai, né, Pri? É. Mas agora é hora de botar a mão na massa, né? De vocês saírem aí, serem um pouco ativos, né, do processo. A gente pensou numa atividade colaborativa, tá? A gente vai compartilhar um link com vocês, é um link do PowerPoint, mas é do Google Docs, para que a gente possa fazer a explanação dos elementos, né, desse plano. Já vou colocar aqui. Já vou explicar como é que vai ser. Quantos nós temos? 29? Tentem abrir ali o documento, faz favor. Eu vou parar a apresentação dessa guia, vou compartilhar outra. Eu acho que tem 26, tirando nós duas. Ai, mesmo. Tem um que fugiu, tinha 29, não É, quando eu olhei antes de eu dizer. mas na hora que falou que era uma atividade, aí já caiu. Normal. Bom, o que vão fazer? Primeira coisa, gente, nós vamos dividir vocês em grupos, em 4 grupos. Como temos 28, agora entrou 29. Tirando nós duas, 27. 26 dividido por 4. 6 vezes 4. Cerca de 6 pessoas por cada grupo, certo? O que vocês vão fazer, então? Deixa eu aumentar aqui para mim, porque senão nem eu enxergo. Estou no notebook, então não ajuda. Nós vamos dividir vocês em 4 grupos e cada grupo vai complementar o quadro com a construção de um dos elementos que fazem parte de um plano de ensino e plano de aula. Objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Vocês vão fazer essa discussão em grupos por 20 minutos. Como é que vocês vão fazer a discussão em grupos? Como nós não temos no Meet a possibilidade de organizar vocês em grupos, se fosse presencial, nós faríamos isso, né? O Diogo falou isso com nós, Johnny. Seria fácil no presencial, mas como nós temos essa ferramenta, qual ferramenta que nós vamos usar? Nós vamos usar, então, o PowerPoint, o colaborativo no PowerPoint. Por que não está passando aqui? Deixa eu botar a apresentação de slides aqui. Então, vocês vão, cada um vai escrever de acordo com o que prefere, o seu nome num desses grupos. Quando fechar os 6, ninguém mais pode colocar, certo? Aí esse grupo, depois que estiver pronto, vai tentar, de forma coletiva, construir o que é a metodologia para a Luciana, para que serve a metodologia para a Luciana e qual a importância da metodologia para a Luciana, certo? Vão todos juntos tentar construir. Feito isso, vocês vão lá abrir um outro slide lá no final e vão tentar juntos, coletivamente, trazer um conceito para isso. Aí vocês vão apresentar e vão falar todos juntos. Será que foi clara, Pri? Gente, vocês vão entrar ali e vão colocar o nome de vocês, tá? Então, primeiro que já chegar e colocar, já tá valendo ali o primeiro grupo. E cada um vai colocar ali o que é pra você. E aí, no final, vocês vão ver o que cada um colocou e vão tentar sistematizar numa coisa só. Acredito que dê pra vocês fazerem isso aí de uma forma... Não precisa também, minha gente, filosofar, não. Tá? Podem ser bem objetivos. Para que serve a metodologia? Né? Para me guiar, né? Pode colocar frases curtas, não é necessário vocês encherem de texto ou criar algo muito rebuscado, né? Aqui é um momento para a gente sistematizar esse conhecimento, porque também não adianta a gente ficar aqui e dizer, olha, o objetivo é isso, metodologia é aquilo, né? O recurso é o quê, né? Sendo que vocês precisam ter em mente para que serve, tá bom? Então, vamos iniciar. Então, de consultar o material, de consultar o Google, de colocar aquilo que vocês lembram, ou até ir no chat GPT. E aí tem uma outra coisa. Quero dizer para vocês que essa atividade colaborativa foi sugerida pelo próprio Google, pelo próprio chat GPT. Eu pedi lá para ele uma atividade colaborativa. Na verdade, eu pedi para ele me dar uma sugestão de uma atividade colaborativa para uma aula online sobre o tema plano de aula. Ele deu uma sugestão de atividade e eu adaptei ela para poder fazer essa atividade com vocês. Lu, só aqui uma dúvida. São 4 slides, é um grupo por slide, né? Isso. Então, um grupo, o primeiro que entrar ali já vai falar dos objetivos, o outro da metodologia, o outro da avaliação. E ao final, a gente tenta sistematizar, né, o que vocês colocaram aqui no último slide, né? Resumir o que vocês colocaram. A gente pode até só falar, né? Eu acho que fica até melhor, mais dinâmico, né? Da gente ler o que eles colocaram. Então, ali, o Walter, por exemplo, já entrou no documento. O Walter vai colocar
Não, eu ia Pra... dizer que eles vão ler, eles vão falar. Ah, sim, pode ser também. O grupo aquele. Tá, E aí a gente vai interromper se tiver que acrescentar ou fazer alguma pergunta. ótimo. Então, por exemplo, o Tá? Walter já colocou o nome dele, então ele vai colocar para ele o que que é os objetivos, né, da aula, para que serve, né, basicamente que é a mesma ali da importância. Então, com O suas motivo que palavras ele leu, vocês o motivo vão que ele sabe, tá? isso. Gente, outra questão. Eu coloquei ali 20 minutos para discussão em grupos. Em virtude da hora, nós vamos deixar em 15 minutos, pode ser? E se a gente vê que todos terminaram, a gente vai adiante, tá bom? Apresentação e para conclusão. Certo? Bora começar? Galera já tá mandando brasa aqui. Eu tô vendo. Precisa palavra bonita não, minha gente. É o que vocês entenderam. O que vocês sabem. Né? Estando Essa certo, aqui estando vai ser errado, a mais gente legal. tá aqui para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou tirar só o meu nome dali, que agora que eu vi que ficou em todos. E eu não conto. Eu vou conectar meu cabo antes que eu fique sem energia. Só um minutinho, tá? Vou buscar o cabo. Tá, pode ir. Oi! Oi, tô ouvindo? Não tô conseguindo inserir ali no quadro ali, atividade Eu colaborativa. também não. Mas vocês não estão conseguindo, vocês Desculpa, não tô. não estão conseguindo entrar ou vocês já entraram e não conseguem clicar? Eu não consigo clicar aqui. Eu tô com a página aberta aqui, tô vendo o nome dos colegas e eu quero colocar ali e não consigo. Tá, primeira coisa, Tem aqui tu tá abaixo. com uma conta do teu Gmail aberta? Abre uma outra aba no teu computador, no teu navegador, de uma conta do Gmail. Dá para ser o próprio e-mail, então? Pode ser o próprio e-mail.
Que daí tu vai conseguir editar. Vou abrir aqui Isso. uma aba. Obrigado. Imagina, estamos aqui para isso. Gente, se quiserem contribuir mais de um, porque como estamos entre poucos, vixe, e já vi que uns fugiram, né? Quantos? Uns 10 no mínimo. Isso aí. E isso vocês, como futuros professores, têm que ter em mente. Os alunos estão muito acostumados às aulas extremamente expositivas, onde o professor é que é o ativo o tempo inteiro. E isso não gera uma aprendizagem significativa, né? Uma aprendizagem que realmente o aluno vai fixar ali. E esse tipo de atividade, esse tipo de aula, onde vocês, enquanto alunos, e depois vão ser professores, né? Mas no momento, enquanto alunos, vocês que precisam resumir, que precisam identificar, que precisam, né, de alguma forma, trazer esse conhecimento aqui à tona, isso faz com que vocês aprendam, olha, 1000 vezes do que apenas se a gente estivesse explicando, né? A habilidade do fazer, ela é muito mais construtiva para o conhecimento do que a habilidade do ouvir, do ver, né? Do observar. Então, já saibam que, assim, quando a gente pensa numa proposta que foge da aula extremamente expositiva, onde o aluno é passivo, a gente tem um pouco de resistência por parte dos alunos mesmo, né? Porque isso indica que, olha, agora tu vai deixar de ser o telespectador e tu vai ser o protagonista aqui do teu saber. E a gente muitas vezes não quer, né? Tá com preguiça, não tá afim, ou mesmo não tá preparado para isso, né? Porque a gente vem de uma educação que é completamente passiva, né, para o aluno. Mas que as metodologias ativas, e vocês vão ver isso bastante, né, nas disciplinas, elas contribuem muito para que o aluno se desenvolva. E se desenvolva com autonomia, né? Veja aqui que vocês estão conseguindo trazer os elementos de um plano de aula daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês leram, daquilo que vocês ouviram na própria aula. E isso é riquíssimo. Melhor do que a gente estar aqui batendo em cima desses elementos e falando sobre a nossa visão deles, né? E sim, todos construindo. Tu sabe que ontem eu estava conversando até com uma colega minha da Agro, que dá aula lá em Alegrete, não, São Vicente do Sul, da agronomia, e ela estava me contando que ela tenta aplicar muita metodologia ativa em sala de aula, para que os alunos façam, e sempre tem aquela pergunta, né? Prof, é para entregar? Ela disse, olha, gente, é uma pergunta praticamente óbvia, né? Mas se vocês não quiserem entregar, tudo bem. Se vocês não quiserem fazer, também tudo bem. Afinal, eu tô com a vida ganha. Quem tem que aprender e ir para o mercado de trabalho são vocês. Infelizmente, é uma realidade, né? Quem precisa realmente aprender e ter acesso ao conhecimento são os alunos, né? Carize quer falar? Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Carize. Sim, eu estava olhando ali, eu preenchi a avaliação, mas e sumiu tudo. Eu Só não um sei se minutinho. Wagner, acho que pode fechar. Não sei se é o Wagner ou a. É a avaliação que sumiu tudo. Alguém apagou. Isso. E agora, José? Só sumiu o quadro. Não, Alguém sumiu tinha tudo, escrito. já tá só a palavra avaliação, sumiu Eu tudo. tinha escrito, tinha mais 2 colegas, estava praticamente completo. Não Puxa sei se vida, ele já tinha colegas. terminado. Isso é um problema. Só um minutinho que eu vou tentar abrir aqui para editar. Obrigada por avisar. Gente, para ver o quanto a gente tem que aprender ainda a lidar com essas ferramentas, hein?
É que eu acho que esses que são online, tipo, qualquer mudança ele fica salvo, né? Não tem como voltar atrás. Uhum. Não, no online não. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Bem na memória, eu não posso nem olhar. Ó, a matéria tá bem boa aqui, mas não consigo nem fazer nada. Deixa eu tentar apagar aqui e arrumar. Não olhem lá o último slide, que é onde eu tô apagando as coisas. Vou ter que pedir para os colegas que fizeram a avaliação fazer de novo. Vou ajudá-los, tá? Ai, senhor, eu fiz. Quem que disse que tinha feito? Mas tinha que Era dar eu na hora da aula. e o Eliezer que estávamos preenchendo. Tá, vamos lá, Eliezer, então. Vamos lá, Carize. Isso aí. Pessoal, por favor, cuidem para não apagar. E se apagarem, rapidamente já cliquem em voltar. Eu já vou até fazer o download já. Porque como já tinha passado algum tempo que tinha sido apagado, não, se a gente colocasse para voltar, ia apagar o que os outros já tinham feito nos outros slides. Estou com tanta janela aberta aqui no computador. Coloquei lá no metodologia. Ah, boa. Só acho que eu não fui muito sucinto no último quadradinho lá. Acho que tinha que ter resumido mais. Não se preocupe com isso. Agora aqui. Eu já aprendi que eu não posso deixar no modo apresentação. Avaliação, metodologia, conteúdos e objetivos ali. É que sabe que eu tenho conversado o que acontece às vezes que a gente Tânia, quer. Tânia. Oi? Oi, Tânia. Você quer falar alguma coisa para a turma ou você está conversando por fora? Desculpe, eu não vi que estava ligado, eu estou trabalhando e deu bastante demanda aqui no trabalho, aqui no IFAR, e me perdoe, eu vou desligar aqui. Acontece. Ó, Lu, ali no slide de conteúdos, tem assim, conteúdos traço. Metodologia, isso? Será que foi algum aluno que colocou, que ficou na dúvida? Eu acho que Não, é foi, conteúdos porque. mesmo. Pois é, mas eu acho que foi algum aluno que colocou metodologia, isso? Porque tem ali, ó, dois. Por exemplo, o Charles e o Wagner, eles já colocaram definições de metodologia e não de conteúdos. Então eu vou puxar lá para o outro. Uhum.
O Charles. Mas acho que eu vou deixar para as pessoas, agora eu já estou em dúvida. Acho que já deu os 15, né? Eu acho, né? Eu não tô vendo mais ninguém escrever. Tudo quietinho. Todo mundo já terminou, pessoal? Calma, o Eliezer pediu. Sim, o Eliezer teve que fazer, Tá, né, Eliezer? A Carize também tá fazendo ali. Vida, abri só ali a porta, ver se bateram, foi aqui. Não. Aí, agora faz falta um alfajorzinho, né? Mas não, vamos se aguentar. Muito gorda, minhas roupas nem entram, vou sentar nas calças, as calças estourando. Pri, olha teu WhatsApp, faz favor. Não tem nada. Ah, tá, vou escrever agora. Pra vocês verem como é que tá a saúde mental das professoras. Meu Deus, tô desde 7h30 nesse campus, já tô meia vesga. Ai, menina, eu vim pra casa, mas é longe o campus, né? E aí a gente já chega. Eu pensei, ainda fui ajeitar as coisas em casa, coisa de dona de casa, né? E já me atacou, ai, uma dor de cabeça, um espirro, eu tenho sinusite, né? Já não tá nada bem. É, eu acho também. Quer deixar lá? Deixava o link e a gente podia criar um último slide só com a sistematização, quem sabe? Na verdade, eu queria ouvi-los. Sim. Mas é que eu tô tão poucos que eu fico preocupada. Porque eu queria mais pessoas participando. É, mas eu acho que é bem isso mesmo, Lu. Se a gente botar, vai ser mais uma atividade lá no Moodle, sabe? E já carrega bastante. Eu acho que a gente fecha aqui com esses que estão, que é bem legal, e a gente só compartilha lá com os demais. Porque senão vai ser mais uma atividade para eles fazerem. E uma coisa é a gente fazer aqui na brincadeira e conversando, interagindo. Outra coisa é para quem nem viu essa aula, vai ter que ver do zero para entender o que é para fazer. E já tem o plano para ser feito, né? Então penso que a gente finaliza aqui mesmo. Pode ser. Vamos lá, então, vamos começar com os objetivos. Walter e Lu, Sinara. Pode ser? Ou eles fugiram já? Deixa eu ver aqui nos participantes. Walter dos Reis. Tem que falar? Ah, por favor. Bem breve. Walter.
Eu creio que aí o objetivo que eu entendi e sobre aquela participação, até hoje no fórum, né, naquela Aham. problema, vejo que o objetivo é aquilo que vai definir, que vai orientar aonde o que eu estou pensando, Uhum. né, onde vai definir os conteúdos que vão ser trabalhados, procurar entender o que os alunos sabem sobre a disciplina, porque de repente tem alguém que sabe muita coisa sobre o assunto, de repente tem outro que não sabe, tentar dar uma nivelada nos conhecimentos dos alunos para você então definir qual que é a didática que tu vai utilizar na sua aula, né? Essa escolha, eu vejo que a partir do objetivo tu vai começando definindo os conteúdos e a partir daí definir as didáticas. Não sei se eu estou certo ou se é por aí mesmo. Mais ou menos. Vamos só pensar sobre uma questão, Walter. A primeira é com relação a saber o que os alunos sabem. Aí tu não está falando de objetivos, tu está falando então de um perfil da turma, onde tu vai tentar fazer algum teste de diagnóstico para saber o que eles sabem sobre aquele assunto. O objetivo seria, por exemplo, tu tem lá uma aula de olericultura para trabalhar. Tu vai tentar ver lá no teu plano de curso o que os alunos precisam saber sobre olericultura. Tu, como especialista em olericultura, ou como especialista em informática, ou especialista em redes de computadores, tu vai tentar pensar, bom, o que os alunos precisam saber de redes de computadores? Aí eles precisam saber A, B, C e D. Bom, eu não vou conseguir trabalhar A, B, C e D numa única aula. Então, para a aula de hoje, eu vou trabalhar o elemento A. Dentro do elemento A, o que eles precisam saber? Quais são os resultados esperados? Eu, por exemplo, na aula de hoje, eu espero que os alunos entendam quais são os principais elementos de um plano de aula. Quais são os principais elementos de um plano de ensino? Então, isso é um objetivo. Então, principais elementos de um plano de ensino. Estar apto a compreender os principais elementos de um plano de ensino. Então, os objetivos são muito mais os resultados esperados, tá? Outra coisa que nós vamos ter que trabalhar também, e que vocês acho que vão aprofundar um pouquinho na questão da psicologia, que é no próximo módulo, é a questão do nivelamento, tá bem? Nós jamais vamos conseguir nivelar a turma a um mesmo nível. Por quê? Cada sujeito, cada aluno, ele vai trazer uma perspectiva de vida. Cada aluno vai trazer uma caminhada, uma trajetória. Então, por mais que eu queira que todos dominem da mesma maneira, vai ser praticamente impossível. Então, o que eu tenho que tentar pensar? Eu tenho que tentar pensar realmente naquilo que eu preciso e como que eu vou trabalhar aquilo com todos os alunos. De repente, eu vou ter alunos que aprendem mais ouvindo. Então, eu vou ter que trabalhar metodologias, técnicas, recursos mais expositivas. Mas eu tenho alunos que são mais visuais. Então, de repente, eu vou ter que trabalhar com filmes, vou ter que trabalhar com imagens. Então, eu vou ter que pensar em diferentes estratégias de ensino para contemplar todos aqueles alunos. Tem um trabalho muito bom, nós tivemos até uma formação esses dias aqui no campus, sobre o desenho universal de aprendizagem, que é realmente tu pensar em estratégias diferenciadas para poder atingir todos os alunos. Então, tu não vai nivelar, mas sim tu vai dar oportunidades para que todos, então, consigam atingir aqueles resultados que tu quer para aquela disciplina. Não sei se me fiz entender, Walter. Sim, compreendi. Agora eu já anotei, inclusive, lá o que você São os falou. resultados esperados. O que tu espera daquela disciplina Uhum, naquela aula? compreendi. Muito obrigado. Imagina. Lucinara. Distribuição do conteúdo, abordagem do assunto e ensino de aprendizagem. O que tu entendeu? Primeiro tem que distribuir o assunto em sala de aula para abordar cada item, para fazer o aluno entender, para dar sequência a cada elaborar assim, um plano de tipo os itens e ensinar, falar sobre aquilo, fazendo ele aprender o assunto, né? Aí tu já tá falando da metodologia, né? Mas O que vem antes, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, os objetivos ou o conteúdo? conteúdo. O que tu acha? Acho E que vocês, o que acham? Restante da turma.
que vocês acham que vem primeiro, os objetivos ou o conteúdo? O que eu penso primeiro? Ou será que tem uma ordem? Será que não tem uma ordem? Eu vejo que o objetivo, como é que tu vai fazer vai definir o conteúdo sem saber o que você quer? Penso, acredito nisso, pelo menos. Mais alguém? O que tu acha, Pri? Eu acabei de abrir pra te perguntar, e tu, Lu, tu começa por onde? Ai, é uma botando. Gente. Eu confesso que na prática eu tô mais na questão da Lucinara. Eu acabo pegando, bom, eu tenho que trabalhar tais conteúdos. Eu sempre vou também pelos conteúdos. Que eu quero atingir a partir daqueles conteúdos e monto os objetivos. Eu sempre vou pelos conteúdos. Tão ligada na outra que tu não consegue separar. Porque muitas vezes tu tem um objetivo e tu acaba trabalhando muito mais do que aquele conteúdo. E aí a gente vai falar lá no currículo oculto e no currículo real. O que eu vou trabalhar e o que eu trabalho além, que é o currículo oculto. O que não está descrito ali no plano de aula, mas que eu acabo conversando, eu acabo comentando, eu acabo discutindo. Né? Mas para quem está começando, eu aconselho ir primeiro pelo conteúdo, né? Porque o conteúdo te norteia melhor, né? Então, no meu caso, tem ali ligações químicas, né? Eu sei que conteúdo eu tenho que ministrar, então eu consigo pensar melhor nos objetivos de ligações químicas que eu preciso que eles saibam, né? Que eles diferenciem os tipos de ligações, né? Que eles compreendam as características de cada ligação. Então, eu penso que pelos conteúdos fica mais fácil, né? Da gente partir. A gente vai descobrindo na prática ao fazer isso. Né? Mas, no material que a gente passou para vocês, tem um material do Maceto muito bom, que ele dá algumas dicas de como tu partir, né, desses conteúdos ou partir de objetivos para chegar. E aí, gente, não sei se vocês acompanham um pouco sobre essas discussões da Base Nacional Comum Curricular, porque qual é a questão? É que a gente tem que fazer o inverso quando a gente utiliza a BNCC, porque na BNCC já traz as habilidades, então a gente tem que partir do objetivo e dentro do objetivo procurar que conteúdos vão contemplar ali o desenvolvimento daquela habilidade. Por isso que assim, o mais fácil é partir dos conteúdos, né? Do que o caminho inverso. Pro próximo agora? Mais alguma coisa, Lucinara? Não, acho que era isso. Tá bom? Gente, o que eu vou pedir para vocês? Leiam o material que está lá no Moodle, tá? Deem uma estudadinha lá e, por favor, nos coloquem dúvidas no fórum. É para isso que ele serve. Vamos agora pro próximo, Lu? Então, o próximo são os conteúdos. E aí tá a Sandra, o Rodrigo, o Jesus Kleber, Gabriela e o Wagner. Quem quer falar primeiro? Rodrigo, pode falar, Rodrigo. Oi, boa noite. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom, Tudo colegas, professoras? Tudo bem. Então, o conteúdo eu entendo que seria os temas que eu vou tratar dentro da minha aula, os conceitos, né? E dentro desses temas, desses conceitos, o que eu quero? Organizar o conhecimento. Então, organizar o que eu pretendo atingir ao ensinar ou passar para os estudantes esses conceitos, esses temas, né? Orientar o planejamento da aula também, como que vai se dar a aula, né? Quando eu organizo ali os temas dentro da aula que vão ser abordados, eu também estou organizando. Aí o aluno que vai visualizar previamente lá, ele já sabe, hoje a gente vai tratar, pode até já ir fazendo uma leitura do material para depois melhorar a questão da discussão, né? Na aula e não ficar aquele monólogo terrível que às vezes, da gente só falando e os estudantes não interagindo. Isso permite, então, que os estudantes tenham uma visão geral da aula, né? Quais são os objetivos que o professor pretende com a abordagem daqueles conceitos, daqueles temas, e aí ele fica situado, ele não chega lá sem saber nada, né? De uma expectativa de que não sabe nada. Então ele já leu,
A ideia é essa, eu acredito. Já interagiu com aquele conhecimento, né? Isso. Muito bem. O que tu pensa da ideia de passar o conteúdo para os alunos? Na realidade, eu acredito que o bom seria discutir com eles, né? Vamos dizer, eu dou um material para eles lá, vamos falar na olericultura, que é a minha área, e tu tocasses antes no tema, né? Vamos pegar desde a contextualização da olericultura, quando que ela surge como prática humana, quando que ela surge como uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Que eu acho que é importante contextualizar a coisa para depois entrar propriamente na prática mesmo. Então, eu acredito que se a gente tivesse uma maior participação dos estudantes assim na leitura antecipada do material, para depois chegar e a gente construir esse conhecimento a partir do que foi lido, a partir da minha experiência e da experiência deles, seria mais interessante. Mas muitas vezes o que a gente vê é que a expectativa do estudante é que tu chegue lá na frente e faça todo um contexto, então tu conte a história, tu coloque para eles a tua visão a partir da tua experiência, da tua vivência, da tua leitura, né? Então... Exatamente. Que tu entregue praticamente pronto, né? Isso. E querendo ou não, isso é resultado da própria formação que a gente sempre teve, né? Eu sempre tento buscar neles aquilo que eles têm de aprendido até o momento, né, em relação à vivência deles, e muitos, a gente vê que principalmente quem vem do meio rural tem uma vivência maior nessa parte, embora ele não esteja familiarizado com os termos técnicos que a gente vai tratar durante os conteúdos, né, eles sabem muita coisa. Então eles trazem aquele conhecimento deles e eu acho que isso que é interessante. Daí a aula fica mais interessante, né? Mais dinâmica, né? Isso. Muito bem. Tu trabalha quais disciplinas, Rodrigo, além de olericultura? Nossa, eu trabalho olericultura, eu trabalho metodologia científica, fisiologia vegetal. Tem mais. Agora tô com uma experiência fantástica no EJA. Então... Bastante coisa para contar. Como é que tu faz pro EJA com os conteúdos com relação ao nivelamento? Olha, hoje eu estava conversando com o Aquiles, que é o meu colega aqui, é o coordenador do nosso curso aqui do EJA, né? Tá bem difícil. Ontem eu estava em aula em Santa Maria, né? Que as escolas são ali em Santa Maria. Chegou no momento que eu tive vontade de pegar meu material, botar dentro da pasta e dizer tchau. Eu tenho conversado com a Rosângela também, que é aqui do campus. Que eu vejo assim, eu nunca tinha dado aula no EJA, Luciana, e pela experiência que eu captei dos colegas que já tinham dado, me parece que o EJA mudou muito como é que eu vou dizer assim, de constituição dos estudantes. Antes era o pessoal mais velho, então tinha um interesse por aquilo. Hoje eu tenho na minha turma pessoas com 60 anos, pessoas com 15 anos, uma moçada que está lá, abre aspas, obrigado, né? Fecha aspas. Então não está nem aí para coisa, não entende o processo, a importância da educação na vida. E aí fica difícil, sabe? Então, aí tu trabalhar um tema que muitas vezes não é a escolha deles e de um curso que não é a escolha deles, entende? Outra coisa que eu acho que a gente tem que repensar isso aí, né? E aí tu tentar encantar eles de uma forma que eles gostem daquilo ali e vejam na prática do dia a dia deles isso como importante um desafio. Uma coisa muito difícil. Tô tendo bastante dificuldade. Eu não sei você, mas eu vejo também que eles já estão ali porque eles já foram excluídos do sistema do turno diurno, no caso, né? Somente esses jovens. O que eu tenho visto, o que eu tenho percebido? Para eles, a educação já é um fracasso, tá? Já foi uma experiência fracassada para eles. Então, estarem ali sentindo-se atrasados no tempo, sei lá,
tentar passar para eles que não, que sempre é tempo de estudar, que sempre é tempo de buscar recuperar esses conhecimentos, e que isso pode ser importante para a vida deles, tem sido um esforço grande e tá difícil. Para alguns, não, e né? a Alguns questão do não, alguns valor da estão bem. educação, né? Vamos, é verdade, vamos indo só, que assim, uma vai na outra, né, nos horários. Senão Ótimo. a gente passa a Obrigado, noite Cíntia. aqui. Valeu. Te Obrigada, agradeço, Rodrigo. Rodrigo. Quem é o próximo que quer falar? Só o Rodrigo sobre conteúdo. É, Gabriela. Aí, Gabriela. Ouvi esse sotaque peruano gostoso. Ok. Tá, porque para mim a definição de conteúdo vem a ser os temas específicos de um determinado ponto, não? Uhum. Por exemplo, no exemplo que eu coloquei no trabalho foi a fotossíntese, então todos os pontos detalhados que tem aquele tema específico, não? Fotossíntese, não todos os tipos. Isso vendría a ser a definição. O outro é para que seria? Para que serve? Serve para conhecer os temas. O ideal seria saber que os alunos conhecem, não? Antes de chegar a esse tema. Perguntar para eles se eles já tinham escutado essa palavra fotossíntese, se eles já sabiam em seu dia a dia ou compreendem isso. Então, a partir disso, já com os pontos específicos, começar a avançar, não? E a importância permite direcionar, desculpem, Acontece. minha filha. A minha já me ligou também. É minha filha. Permite direcionar como que vai a caminhar a aula, não? Os demais pontos que vão continuar dentro do tema. Então, esse seria para mim o conteúdo de um determinado tema, de uma determinada disciplina. Em resumo, realmente, é bem isso que você falou, são aqueles assuntos que são estudados durante o curso, durante a disciplina. Mas eu achei muito interessante quando você coloca a importância de buscar primeiro o que sabem, o que conhecem, o que já viram. Foi também nossa intenção com o plano de aula, tentar perceber na turma o que vocês já entendem, e por isso que a gente até percebeu a qualidade de muitos planos de aula. Sim. O conhecimento que o pessoal realmente já tem da própria estrutura, isso foi muito bom. Eu acho que durante a graduação nós temos mais conhecimento do plano de ensino, não? Porque são especificamente diversas áreas. Então, em biologia, por exemplo, eu sabia os conteúdos de ensino, mas diretamente no plano da aula, esse foi depois, quando você vai diretamente ao tema. Mas como a Priscila falou, muitas vezes a gente não escreve no plano de aula, na correria do dia a dia, quais são os objetivos. Só que tu tá pensando neles o tempo inteiro. Cada atividade que você elabora, tu pensa neles. Bom, para que eu fiz essa atividade? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Isso. Não tem como não pensar nisso. O que eu quero que eles alcancem? Onde que eu quero que eles chegam? Exato. E realmente o conteúdo são os temas e os assuntos que eu vou trabalhar a partir daqueles objetivos, ou vice-versa. Né? E aí também vem o critério de seleção desses temas. E a gente tem muito poder nesse sentido, né? Que tanto posso aprofundizar, que tanto posso avançar. Quizás é um grupo que não está muito familiarizado com o tema, então tem que ir bem na base para depois ir para mais a fundo, não? Não, e inclusive, por exemplo, pegando a questão lá que o nosso colega falou antes, digamos, tu tens uma turma de Proeja e tu percebe que tu precisa ir adiante num tema de agricultura, mas a galera às vezes não está interessada nisso, ou não sabe ler e escrever, ou então não tem a noção de alguns princípios básicos lá de, sei lá, biologia, matemática, português, e que eu vou ter que trabalhar para poder chegar naquele tema. Então, tudo isso são habilidades que a gente tem que ter e tem que observar nos estudantes. E aí, por isso que é tão importante, como o Walter falava lá no início, de tu conhecer a realidade dos estudantes. Conhecer primeiro o perfil da turma, saber o que eles sabem, né? Você também colocaste. Sim. Mas muito show. Mais alguém aqui? O Jesus está por aí ainda? Jesus Kleber?
Wagner. Oi, Wagner. Tua voz tá tão longe, Wagner. Oi? Posso? Melhorou um pouquinho. Tu tá com fone de ouvido? Sim. De repente tu consegue tirar, vamos ver se melhora, porque às vezes Fala um interfere. pouquinho alto. Boa noite a todos os colegas. Olá? Oi? Não, acho que não. Não? Não é a mesma, né? Oi? Oi? Bom, pode falar. Boa noite. Eu vou aumentar o som também aqui do meu, eu consigo te ouvir. Diga. Tá. Questão do conteúdo, né? Eu coloquei como trilha para ser seguido. Em que sentido que eu quis falar trilha? No sentido assim, ó. Quando a gente faz uma graduação, o professor sempre entregava a ementa da disciplina com o conteúdo programático. E ali está tudo em tópicos dos conteúdos, né? Direitos humanos, surgimento dos direitos humanos, quando surgiu a relação com a Revolução Francesa. Então está tudo em tópicos. Então é tipo de uma trilha. Para mim é o conteúdo, né? Quais conteúdos que eu vou trabalhar, né, naquela determinada disciplina X. Depois, acho que era a metodologia, né? A segunda, quadro aí. No quadro, tá? Deixa eu ver. Para mim, assim, ela serve para se ter organização. Para que serve, né? Para que serve a metodologia? Não, conteúdo. A metodologia, para mim, serve para se ter organização nas ideias, né? Que forma. Oi? Oi, não, para que serve o conteúdo? Ah, tá. Então, O que tu acha? Para que serve o conteúdo? Para que serve ensinar um conteúdo para os alunos? O que eu tenho que ensinar sobre fotossíntese? Embasamento teórico, né? Vai ainda além, Wagner. Acesso ao conhecimento científico. Na verdade, a escola hoje ela tem esse poder, né, de fazer o conhecimento sistematizado, organizar aquele conhecimento que é considerado ciência. Sim. Oi? Na verdade, não tem como não tem como ensinar um conteúdo, por exemplo, às vezes para você entender um determinado assunto, você tem que ensinar um outro conteúdo primeiro, né? Tipo, como é que eu vou chegar ensinando para o aluno o conceito de norma se ele não sabe nem o conceito de direito ou de Estado? Pensando isso na seara jurídica, né, que é a minha área. Os pré-requisitos. Então, tem que tudo seguir um encadeamento de ideias. Né? Pré-requisito. E só quem é da área mesmo para saber, né? É a mesma coisa assim, não adianta, na minha visão, pelo menos, não adianta você estudar. Sim. Mas assim, isso que eu vou falar agora, acho que é referente a todas as áreas. De nada adianta você estudar um determinado assunto sem começar pelo conceito, o que é. É uma coisa tão simples, né? Começa lá na base, né? A definição, o conceito de um determinado assunto e vai indo, de acordo com a área. Né? Qual que é o outro tópico ali? Desculpa, deixa eu botar aqui. A importância de ensinar os conteúdos. Na verdade, acho que a importância e o para que serve quase praticamente são sinônimos. Tá meio junto, né? É conhecer, né? Conhecer os temas a serem abordados, né? E como que eu vou trabalhar eles? Como que eu vou interrelacionar um tema com a atualidade? Eu posso, por exemplo, qual a importância de eu conhecer o direito penal? Tipo, interrelacionar, né? Ou então interrelacionar com uma outra disciplina. Muito bem. Exatamente.
fala em o que o direito penal hoje tem a ver com a questão sistêmica, né? A maioria da parte dos infratores são pessoas que não tiveram oportunidade, né? E que acabam sendo reincidentes novamente, né? Às vezes no mesmo crime ou crimes parecidos, né? Direito penal dá para trabalhar bastante a teoria marxista, né? Bastante. Concepção de sociedade, de homem, né? Visão crítica. E tem a questão também patológica, né? Também, né? Deve ser uma área muito envolvente. Eu não sou muito na área penal, sabe? Assim, não sou muito simpatizante. Então, tô estudando agora, tô fazendo uma pós, iniciando uma pós em penal. Mas eu sou mais da área de direito público. Pega ali direitos humanos, constitucional, administrativo. Claro. Então tá bem. Obrigada, Wagner. Vamos adiante? Até por causa do horário. Vamos lá. Vamos passar agora para... Obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos. Para metodologia, né? O último. Ai, deixa eu ver se não sumiu aqui. É o penúltimo, ainda tem avaliação. Aqui. Quem que quer ir falar do grupo da metodologia? O Cris, a Lucimar, Charles, Sandra. Olá, professoras. Boa noite. Boa noite, Cris. colegas. Oi, Cris. É a Cris. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, então, para mim, profs, a metodologia é uma das partes mais importantes, na verdade, eu penso, né? Porque a metodologia, ela faz tu pensar na forma que tu vai transmitir aquele conhecimento, né? Aquele planejamento daquela aula, o conteúdo que nem vocês colocastes no portal ali, qual a aula que você tem que dar, você nunca deu, né, a primeira aula. Eu dou aula na sexta, amor. De maneira que tu vai passar aquela aula, né, então isso vem tudo junto com o conteúdo, com o objetivo, né, que os colegas já falaram ali de objetivo, conteúdo, então isso faz tu pensar qual é a melhor forma, né, qual a melhor estratégia, pensando também como o aluno vai receber aquele conhecimento, pensando também como que ele já conhece algo ou não relacionado ao conhecimento que a gente quer transmitir, né, que a gente quer passar. Então, eu acho que a metodologia é um dos passos mais importantes pensando no aluno, né, pensando no objetivo final depois que a gente quer chegar, né, que ele saia da aula com aquele conhecimento realmente, né, com aquele conhecimento que a gente quis passar, que realmente transmitido, né? E a metodologia também envolve aquela questão da estratégia, que estratégias eu vou usar naquela aula para atingir aquele objetivo, né? Qual que vai funcionar melhor? Que tipo de objetivo eu tenho? Eu tenho um objetivo mais de aquisição de conhecimentos? Eu tenho um objetivo maior de confronto com a realidade? Dependendo dele, vai ser a estratégia. Isso é importante. Mais alguém acrescentar alguma coisa? Sandra. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então, de forma muito simples e sucinta, para mim a metodologia é o roteiro, né? A forma como eu vou organizar a apresentação do conteúdo, o método que eu vou utilizar para fazer isso, né? E para que ele vai servir para mim? Para nortear a condução dos trabalhos com os alunos, para que eles cheguem no final atingindo aquele objetivo de aprender e absorver o conteúdo. E ele, para mim, é a forma que eu vou garantir o resultado do desempenho dentro da sala de aula. Então, se eu tenho um bom método, se eu consigo aplicar esse método e se eu tenho o objetivo traçado, ele vai me dar essa condição de chegar no sucesso ao final da aula. Isso. De uma forma bem simples. Eu só ia, de repente, trocar uma palavra. Ao invés de chegar no conteúdo, chegar à aprendizagem. A aprendizagem daquele conteúdo. Tá. Eu acho que, de repente, isso é importante.
Porque a gente tem que ter muito claro que não é pelo fato de eu estar ensinando, de repente de eu estar transmitindo alguma coisa, de eu estar falando alguma coisa, que aqueles alunos vão aprender. Então, a preocupação nossa central tem que ser realmente com a aprendizagem. Em que medida o aluno vai conseguir assimilar, perceber aquele conteúdo. A ideia, a palavra resultado aqui, no caso, traduz a aprendizagem. Mas eu acho que fica mais claro, sim. O conteúdo aqui no o quê, né, prof? Exatamente. Está muito bem. Obrigada, Sandra. Bem. Imagina. Obrigada a vocês. Mais alguma coisa aqui, gente, dentro da metodologia? Podemos ir para avaliação? Bem legal, né? As contribuições. Bem mais rico do que se a gente estivesse explicando, né? Muito mais. Não, eu gostei que tem uma galera aqui que participou em todos. Ótimo. Cris, Lucimar, Charles, Sandra. Vamos para avaliação, tá? E aí tem o Eliezer, a Carize e a Aline. Alguém tá aí, quer falar? Sim, estou aqui. Oba! Bom, eu acho que é uma maneira, a avaliação é uma maneira, um método de avaliar o desempenho, a aprendizagem do aluno. E aí, quando tinha que responder para que serve a importância, eu tive um pouco de dificuldade, porque achei que... Quando eu vi, eu estava colocando a importância de um lado, para que serve do outro, e eu já não sabia mais para que lado colocar. Sem problema. Mas é uma orientação, sinto que é uma orientação do professor e para o aluno também, para ver como está a aprendizagem do conteúdo, porque a partir da avaliação, o professor pode ver se ele vai precisar mudar a metodologia, alguma forma de abordar o conteúdo dentro da sala de aula, e para o aluno também, né? Porque ele consegue, nossa, não fui bem na avaliação, então tenho que melhorar, tenho que me dedicar mais. Você está falando bem da avaliação formativa, que se preocupa realmente de, a partir dela, poder direcionar o processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante, Carice. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Sim. Acaba colocando a avaliação só lá no final, para realmente testar apenas, e não para direcionar o processo. Não, e outra coisa que eu achei muito bárbaro que você falou, a questão, digamos, de, a partir da avaliação, eu mudar a metodologia. Gente, isso então é tão raro. O professor reconhecer que tem que se o aluno não aprendeu, a mudança dos dois lados, né? Porque não adianta, assim, nosso aluno foi mal, ele tem que estudar mais, ele tem que... Só o aluno mudar, né? De repente, é alguma coisa que não está bem ajustada, não com o professor, né? A maneira dele passar, ou com, enfim.